trabalho com hipnose e sou psicanalista também. Gente, hoje eu quero falar sobre suicídio. Aconteceu um suicídio na minha família há 2 dias atrás, tá? É uma moça que tinha 20 anos. Não, desculpa, ela tinha 30 anos. Eu conheci ela com 9 anos de idade, tá? O nome dela eu não vou falar para não expor mais ainda do que tá o caso sendo exposto, tá? Bem, ela desde os 9 anos começou essa questão de querer se cortar os pulsos, aparecer cortada, se cortar com gilete, fazer várias coisas relacionadas com isso. Já tentou também tomar água sanitária, enfim. Acho que de todas as maneiras possíveis e imagináveis ela tentou. E a família sempre remediando ali e tal, e até que agora, e ela já foi internada várias vezes. Dentro da internação, ela foi estuprada várias vezes dentro da internação. Então, assim, se vocês pensam que quando a pessoa vai para algum lugar, nesses locais de internação, cuidado, porque lá também são tenebrosos os lugares. E os estupradores eram pessoas que trabalhavam no próprio local e tinham turnos, e um protegia o outro. Inclusive mulheres protegiam os homens para eles poderem estar fazendo essa coisa. Eu não vou falar nomes, eu não vou falar nada, porque senão eu vou me expor, e mais do que eu já estou me expondo, tá? Vamos lá. A família vivia sempre cuidando, pisando em ovos com ela. Ela tinha uma grande raiva guardada dentro dela, que foi a separação dos pais. O pai dela se separou da mãe, trocou a mãe dela, que é uma pessoa, é uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, trocou a amiga, desculpa gente, eu não consegui estar assim, é porque é muita coisa para falar, mas vai sair de uma forma natural, tá? É porque tem emoção no meio, quando tem emoção no meio o negócio fica complicado, então vamos lá. Trocou ela, a mãe dela, ela tinha 9 anos de idade, e o irmão 1 ano mais velho que ela. Trocou a mãe por uma mulher, que o pai arranjava várias mulheres na rua. E uma dessas mulheres era uma mulher que ela trabalhava como prostituta, uma mulher de péssima categoria, não por trabalhar com isso, mas como ser humano, péssima. Então, o que aconteceu? Ela começou a ter surtos, a garota, ela começou a ter várias situações horríveis. Ela tinha 9 anos de idade. E desde então, as coisas começaram a se complicar dentro de casa. Ou seja, leva para psicólogo, leva para não sei o que, toma remédio, faz um monte de coisa, até que a amante conseguiu tirou o marido de casa, né? Ele saiu, enfim, a minha amiga, ela achava que, porque ela tem todo um caso de história de família tal, complicado, então ela achava que não tinha que ter separação, não tinha que ter nada disso. Obrigada pelas flores. Então, que ela não tinha que ter acho que é o Rafael, né, que tá me mandando flores, um ex-paciente meu, não sei. Então, o que acontece? Então, nesse caso, ela não... Foi toda uma questão muito, muito complicada, essa questão com essa separação. E ela não conseguiu superar essa separação. Eu venho sempre falando com vocês, não venho sempre, eu já falei em alguns áudios, em alguns vídeos, né? Eu tenho um vídeo gravado no YouTube que fala sobre magia negra. E, desde então, essa família, ela foi trucidada, ela foi aniquilada aos poucos, né? E eu percebia, falava isso para minha amiga, olha, essa mulher tá fazendo isso, isso e isso. Aí ela falava assim para mim, mas o que eu posso fazer com isso? Aí eu tentar fazer alguma coisa. E ela não se mexia para poder, ela não, deixa que Deus sabe o que faz. Então, assim, já aconteceu outros casos também, não assim diretamente na família, mas outros casos conhecidos meus, que Deus sabe o que faz, e aconteceu coisas também similares. Então, assim, às vezes Deus não sabe o que faz, tá? Você precisa se pronunciar,
não gosto da palavra correr atrás, se perseverar para você poder manter a sua família, principalmente de boca fechada, tal. Quem é casada e tem um marido que é bom dentro de casa, não é o caso desse caso, mantenha a boca fechada. Se você tem um bom relacionamento com a sua família, fique com a boca fechada, porque às vezes quem você acha que é uma boa pessoa, que é o seu amigo ou amiga, não é, tá? Ela já vinha dando indícios vários, ela já foi internada muitas vezes, ou seja, ela faleceu com 30 anos, ela fez 30 anos, se não me engano, agora em março desse ano, ou seja, dos 9 anos até agora os 30, nessa situação. Então, assim, ela era extremamente humilhada dentro da casa do pai, humilhada mesmo. Eu me lembro que uma vez ela contou que eles ainda estavam na transição, ele ainda estava casado, morando com essa minha amiga e saindo com a outra mulher, mas estavam separados. Aí ela me contando, porque eles me chamaram para ir comer batata frita, comer um churrasco, um rodízio e tal, e eu fui. Chegando lá no churrasco do rodízio, ele pediu um prato de batata frita extra e botou todo mundo para comer. Todo mundo comeu, a garota não comeu nada, e quando se acabou, todos se alimentaram. Quando o prato de batata frita todos terminaram de comer, aí ele falou assim: minha filha, agora você pode, eu não vou falar o nome dela, minha filha, agora você pode comer a batata frita que sobrou para você desse prato de batata frita. Me lembro na época que ela tinha falado que tinha sobrado 3 ou 4 batatas fritas dentro da cumbuca, né, da vasilha. Então, assim, gente, ele já era um psicopata, tá? Eu já falava isso pra ela: se separa dele, porque ele é um psicopata. Enfim, eu não era terapeuta nessa época, tem muitos anos atrás isso, imagina. Eu tinha na época, sei lá, 20 e poucos anos, agora eu tô com 48. Enfim, ele mostrava quem ele era. Mas ela tinha toda uma questão que ela queria ter um marido, essa questão de querer ter um marido. E ontem ela falando, e ela tem um outro filho que ele fez a cabeça do filho e o filho virou para ela. E ela ontem falando comigo falou o seguinte: se o meu outro filho morrer, o que vai ser de mim? Eu não sou nada, eu não sou ninguém sem ter uma família. Aí eu pensei, eu não pude falar isso para ela na hora. Isso é uma crença limitante, essa questão de família. Por isso que eu estou sempre falando sobre família com vocês, porque o grande sonho da vida dela sempre foi ter uma família. E ela fez de tudo para poder criar e educar essa família do jeito que ela pôde. E, no entanto, veio uma pessoa de fora e tirou a família dela, digamos assim, porque fez toda a cabeça dela contra a família, enfim, contra os filhos, contra ela, enfim, uma série de situações. Ela contava para mim que tem um episódio que ela via em sonhos que ela e a filha tinham tido uma outra vida juntas e que elas brigavam muito, e que teve uma outra vida que ela chegou a matar a filha, numa outra vida. E nessa vida, eu não sei se teve outras vidas aí no meio, acontece essa questão, tá? Enfim, falando para vocês um pouquinho aí sobre a situação, as pessoas envolvidas estão assim, sem saber o que fazer. Tem pessoas ao redor que estão jogando pedra, no caso, falando contra ela, que a culpa é dela. Inclusive o ex-marido grita com toda a voz e com todo o poder quando ele fala, quando ele passa perto. Ele inverte toda a história, que a culpa foi dela, que ela que traiu ele. Então, assim, é uma coisa horrível. Ela prefere ficar em silêncio com relação a ele, e com relação a isso ela tá certa, porque assim, as armas que eles têm, infelizmente, no momento, são muito maiores do que as que ela tem. Então, assim, é uma coisa bem complicada. Então, se você tem alguém dentro de casa que já demonstra sinais de que está se cortando, de que quer se matar, fica de olho, porque uma hora isso pode acontecer, tá? Ela já foi parar várias vezes em um hospital. No caso dela, eu não pensava que isso fosse acontecer, tá? Para mim, as coisas iam melhorar, iria acontecer algum tipo de tratamento,
alguma terapeuta iria ajudar, não sei. A esperança é a última que morre, né? No entanto, isso não aconteceu. O pior aconteceu, tá? Então, assim, não é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo, de suicídio. Não é a primeira vez que eu vejo casos de família matando outros membros de família, porque esse caso foi ela se matou, mas foi por intermédio de outras situações. Então, assim, por mais que eu fale para essa mãe, não adianta. Essa mãe, ela se culpa o tempo inteiro, que a culpa foi minha, a culpa foi minha. É algo muito delicado isso. Então, assim, só o tempo mesmo para poder, assim, ajudar ela a poder tá se entendendo. Então, assim, o que eu quero falar com vocês é como superar o suicídio em família. Somente o tempo. Procurar dar apoio, escutar a pessoa. Pelo amor de Deus, gente, não jogar pedra. Ah, mas se você tivesse feito isso. Ah, mas se você tivesse feito aquilo. Gente, não adianta. O pior já aconteceu. Então, assim, tipo assim, a casa já desabou. Então, o que dá para ser feito é catar os cacos do que aconteceu e ir levando o que pode ser feito. Enfim, é algo muito complicado, muito complicado também de eu estar falando isso aqui, né? Eu como terapeuta estar falando isso não é difícil. Agora, como pessoa que estou passando pela situação também, é muito, muito complicado. Na hora do enterro, ela ficou afastada para poder evitar falatório, porque estava o filho dela gritando com ela, com a mãe, estava o ex-marido gritando com ela. Imagina a dor dessa mãe. Então, assim, foi uma coisa horrível de ser vista, horrível de quem passou por isso. Então, assim, o que eu posso falar para vocês é cuidado com as pessoas que são psicopatas, cuidado com as pessoas que mexem com magia negra, cuidado com as pessoas que vocês não conhecem. Cuidado com essas coisas das pessoas estarem falando em suicídio, que realmente que tentam o suicídio. Isso é sério, isso não é de brincadeira. Você perdeu um filho. Eu estava até pensando em fazer uma live do tipo assim, será que eu não tenho filhos, tá, gente? E dou graças a Deus de não ter filhos. Porque eu juro, eu não vejo uma amiga minha falando, ai, mas eu sou tão feliz de ser mãe. Ai, ninguém fala assim, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Ai, mas eu gosto de ser mãe, eu sinto prazer em ser mãe, mas ninguém fala assim, ai, eu sou tão alegre, eu sou tão feliz em ser mãe. Até hoje eu nunca vi ninguém falando sobre isso, tá? Não vejo. Então, assim, se você pensa em ser mãe e tal, pensa em todos os quesitos que podem se desenrolar no meio do caminho. Não faça um filho para segurar homem, para segurar família, para segurar o seu emocional, para te fazer alegre, para você poder ter um filhinho para ocupar o seu tempo, para poder levar o seu filho no colégio, como eu vejo algumas pessoas fazendo, para você ter um filho para poder ir às festinhas dos amigos dos seus filhos, porque isso não é ser mãe. Ser mãe é educar, é criar. Criar é o quê? Botar roupa, dar banho, dar comida, ir para o colégio, ver se tem vaga no colégio, pagar o colégio, ou então arranjar uma vaga no colégio público. Criança dá trabalho, criança sente dor no ouvido, às vezes não fala o que está sentindo, às vezes a criança nasce doente, com sequelas de doenças físicas, doenças mentais, doenças psiquiátricas, doenças, vários tipos de situações. Então, assim, pelo amor de Deus, na hora que forem ter filhos, cuidado, pensem, porque vocês estão comprando literalmente uma briga com o mundo, porque vocês estão educando um ser para entrar no mundo, e o mundo não é lá algo bonitinho e agradável. Ele tem momentos de flores, mas na maior parte do tempo ele tem obstáculos para vocês estarem aprendendo o que é diminuir a questão do ego. Não vou falar do ego agora, tá, gente? Senão vai aumentar ainda o tamanho da live. E o objetivo não é esse, fazer uma live quilométrica.
é fazer uma live para vocês estarem entendendo determinadas situações. Vocês estão vendo que eu estou falando de suicídio, mas eu estou falando de outras coisas também envolvidas, tá? Uma coisa que aconteceu numa família, mas derivada de outras coisas. Enfim, ela, quando ela teve filhos, isso eu esqueci de contar, ele colocou um Citotec, um remédio Citotec, quem não sabe, é um remédio abortivo. Colocou um Citotec na boca dela, fechou a boca, fechou o nariz, ele é maior que ela, e ela teve que engolir o Citotec, tá? Ela foi ter o bebê no hospital público. Na hora, a criança conseguiu nascer saudável, tá? Mas ela morreu na hora do parto. Isso aí eu não contei. Ela morreu na hora do parto, tá? E o que acontece com isso? Complicada essa história, né? É uma história assim que dá um livro. Aliás, a vida dela dá um livro. Então, o que acontece? Ela morreu na hora do parto. Então, ela teve um sonho, uma visão, e como se fosse uma espécie de sonho. E ela abriu o olho. No sonho, ela via um jardim muito florido. Ela falou que tinha vários animaizinhos, tipo coelho, passarinho, várias árvores. E a mãe dele, a sogra dela, veio ao encontro dela falar com ela: minha filha, você precisa voltar, porque você precisa cuidar da sua filha e a sua missão ainda não terminou. Aí ela falou assim: mas aqui é tão bonito, aqui é tão gostoso, eu não quero voltar. Ela falou assim: mas você precisa voltar, a sua missão ainda não terminou. E aí ela foi e ela abriu o olho. Quando ela abriu o olho, aí ela tava aí ela viu o rapaz, que era quem? Era o rapaz do, como é que é o nome? Que cuida, legista, o médico legista. O médico legista já estava preparando a maca para colocar o corpo dentro da geladeira. Para vocês terem noção, o corpo dentro da geladeira. Ela abriu o olho e ele saiu correndo. Isso aí, a casa ele saiu correndo. Aí ela ficou ali parada, tal, porque ela também não sabia o que estava acontecendo. Aí ela não sabia se estava na mesa de cirurgia, se não estava, ela não sabia de nada. Aí ela olhava para o lado e não tinha ninguém. E, gente, é um lugar horrível. Se vocês já foram em locais assim, de um hospital público, que tem... É um lugar horrível, tá? Eu já tive o desprazer de estar. É horrível. Então, assim, é sujo, é fedorento, é uma coisa horrível. Então, assim, ela olhou pro lado, aí daqui a pouco veio um monte de homem junto de jaleco. Aí ela falou assim: por que a senhora não falou pra gente que a senhora estava viva? Aí ela: mas quando eu abri a boca e fui falar com esse médico, ele saiu correndo. Aí, assim, ninguém falou nada com relação, tipo assim, ninguém fez isso. Aí falaram assim: mas como? Como é que vão botar uma pessoa viva dentro da geladeira? Que coisa isso, enfim. Aí começaram lá a discutir um com o outro, enfim. Tiraram ela, devolveram ela para o quarto, aí fizeram os procedimentos, tal, e ela voltou para casa com o bebê no colo, tá? Então, assim, o que essa criatura não passou ao longo da vida? Então, assim, isso é só um pedacinho do trecho que eu tô contando para vocês do que aconteceu, tá? Então, assim, ninguém sabe dessa história do Citotec, disso tudo, e quem vê ele falando acha que ele é uma pessoa muito idônea, muito isso, muito aquilo, e ela era uma pessoa que já teve muito dinheiro, já morou na Europa, foi casada com um industrial, ele tinha iate e tal, enfim, e hoje em dia ela é uma pessoa extremamente sem recursos financeiros para nada. Então, assim, e a filha dela faleceu. Então, assim, é algo tudo muito... A vida virou totalmente. E a mãe, né, a maldrasta, literalmente a maldrasta, ela tá lá vivendo num apartamento, tal, vivendo no conforto, né, vivendo uma vida totalmente... Acredito eu que ela deva estar feliz, porque acho eu que era tudo que ela queria na vida dela. Porque essa moça que morreu, ela era linda.
tinha um cabelo comprido, linda, 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 linda. Sendo que a filha dessa outra era horrorosa, se é que a gente pode chamar assim uma outra pessoa, né? Em termos de estética, era uma pessoa feia fisicamente, uma pessoa de mau humor. Mas essa história hoje que eu tenho para contar para vocês. Então assim, fica nas entrelinhas, peguem o que eu tenho para falar nas entrelinhas, o porquê das coisas. Essa moça, ela se matou por raiva, muita raiva da situação que ela estava vivendo. Ela não gostava de estar vivendo na situação que ela estava, e também muita raiva da situação com a mãe. Porque como a mãe tinha dinheiro e o pai dela não tinha dinheiro. Ah, e detalhe, a filha foi colocada na hora do cartório, ele não botou o nome da mãe na certidão de nascimento, para vocês verem como a categoria dele. E ele é considerado um bom pai, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa benquista pela sociedade. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho como que a pessoa, um psicopata, é capaz de revirar, virar e desvirar uma história e ainda sair por cima. Assim, eu acredito no Criador e vamos aguardar aí, cena dos próximos capítulos, o que vai acontecer com essa história toda, né? Gente, com relação ao suicídio, como agir? Acolham a pessoa, mas não acolham do tipo, ah, você é uma coitadinha. Fiquem em silêncio, fiquem do lado da pessoa. Bom dia, Paty. Fica do lado da pessoa. Tenta acolher o máximo possível, tenta fazer de tudo para a pessoa se sentir amparada, acolhida, porque é algo muito, muito delicado. É algo bem... Não tem, assim, uma regra de como tá fazendo. E o detalhe, a perda de um filho... Eu sou uma ótima profissional, saudades. Eu que agradeço pela reciprocidade. Muito obrigada. O que acontece? Então, quando você passa por uma situação dessa de suicídio em família, acolha a pessoa de forma que... Mas não faça a pessoa se sentir que é uma coitada, porque a pessoa não é uma coitada. Ela precisa continuar vivendo. Mas para o luto tudo acontecer, demora às vezes 3 meses, 3 anos, e às vezes talvez uma vida inteira, e às vezes talvez nunca passe essa dor. Mas, assim, é só para contarem para vocês um pedacinho de uma história que aconteceu dentro, assim, da minha família. É uma pessoa que eu considero como irmã, tá? Não é irmã de sangue, mas é muito mais do que irmã de sangue. Eu tenho um irmão de sangue, ele mora no Canadá. A gente não tem um contato, não tem coisas maiores. Mas com essa pessoa, sim, eu tinha contato diário e tal. Enfim, é quase que uma vida, né, juntas e tal. Essa outra pessoa que eu falei para vocês, que também foi algo parecido, foi avisado para ela, cuidado, que estão querendo, na magia, te matarem. Aí ela falou assim, para a entidade que falou com ela, seja o que Deus quiser. Ou seja, ela teve uma isquemia cerebral e ela veio a falecer 13 anos depois. Ela ficou em cima de uma cama durante 13 anos. Enfim, então, seja o que Deus quiser. Deus quis o que os outros queriam, porque a quantidade de pessoas que queriam o mal dela... Por que queriam o mal dela? Porque ela era casada com um cara que tinha um renome, um cara médico, um cara conhecido. Eu não posso falar nomes, gente, eu não posso falar. Então, assim, isso tudo aconteceu. Já tem uns anos que ela faleceu, tá? E foi uma pessoa que ajudou a me educar e a me criar. Principalmente a me educar. Eu falo que eu tive uma educação, uma criação e tive várias educações de várias pessoas. O que eu agradeço todas essas mulheres, todas mulheres que passaram pela minha vida, que me ajudaram muito, 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 muita coisa. Então, assim, cuidado, gente.
eu ouço muitas pessoas falando, ah, eu não tenho medo de magia negra, ah, eu não tenho medo disso, ah, eu não tenho medo daquilo. Realmente, você não vê a magia negra quando eles te mandam, você não vê. Quando você vai vendo, você sente aquilo. E eu estava sempre falando com a minha amiga, vamos tentar tratar ela, tentar levar a algum lugar, fazer alguma coisa, tal. Não, deixa, Deus sabe o que faz e não sei o que. Aí eu falando, você sabe muito bem da história da outra pessoa, tal, porque eu já tinha contado. Enfim, gente, então é isso. Dentro da família, quando acontecer algo de suicídio, porque o suicídio ele está muito ligado, não só a falta não é de neurônio não, nem falta como é que é o nome? Gente, eu esqueci o nome, das glândulas, né, que secretam os hormônios, isso, nem a falta dos neurônios, né, a serotonina, a dopamina, a noradopamina, não, gente, não é só isso, tem muito mais do que isso por trás. Eu por aqui, eu não posso estar falando isso tudo, porque eu sou uma terapeuta, então assim, eu não posso chegar e falar determinadas coisas, né, conhecimentos de vários conhecimentos que eu tenho, não posso e nem devo, porque eu preciso estar tratando a pessoa como uma terapeuta, né? Uma terapeuta que é uma terapeuta que 2 mais 2 dá 4, né? Quando eu noto que a pessoa tá com esse probleminha espiritual, eu sinalizo. Quando a pessoa dá uma permissão, eu falo. Só que às vezes algumas pessoas elas não gostam. E eu noto que quando eu falo sobre isso, a pessoa dá 2 consultas depois e se manda. Eu não sei se é medo ou se tem ou se não sei o que é, ou se tem medo de mim, não sei. É uma forma de alerta. E tem algumas pessoas que sim, que vão buscar tratamento e buscam ajuda e conseguem sair daquela situação, tá? Então assim, são muitas histórias para contar. Um terapeuta, ele tem, assim, muitas histórias para contar, muitas vidas para contar, né? E não são, às vezes, coisas bonitas. Tem coisas bonitas, sim, para contar, mas na maioria das vezes são dores que às vezes a gente não pode estar falando, tá? A gente precisa ter nossos mentores, para a gente poder, nossos supervisores, para a gente poder estar trocando ideias, porque às vezes o negócio é pesado, tá? É pesado. E eu quis dividir isso com vocês, porque essa questão do suicídio é algo extremamente delicado. E nem sempre a pessoa se suicida apenas porque está descontente, porque a depressão nada mais é do que raiva acumulada, tá? E aí você começa com seus pensamentos, eles vão caminhando de uma maneira muito negativa, e quando você vê, você já está pensando em pular de tal lugar, de fazer tal coisa, se jogar do ônibus, enfim. Coisas para se matar é o que mais tem, é coisa muito fácil isso. Agora, o difícil mesmo é você enfrentar o teu dia a dia, os obstáculos que a vida te impõe. Isso é uma coisa que não é simples. Então, assim, a questão do suicídio é algo que não é simples, tá? De estar encarando, mas é algo que quem pensa no suicídio, gente, pensa também que o Criador botou você nessa situação, algum motivo tinha para ele estar fazendo isso. Então, assim, acredita no Criador, mas não fique parado, deitado na cama, esperando as coisas acontecerem. Faça acontecer, mude, peça ajuda. Tem grupos de ajuda, o próprio CVV, agora eu esqueci o número do CVV, esqueci o número, mas tem o número Centro de Valorização da Vida, joga lá no Google, tem o CVV que você liga, é gratuita a ligação, você conversa com a pessoa, eles te encaminham para grupos, enfim, tem os alcoólicos anônimos, tem os neuróticos anônimos, mulheres que amam demais, grupos gratuitos que são online, ou seja, não é por falta de ajuda, mas às vezes a pessoa está tão deprimida, está tão caída que ela não tem força o suficiente para poder estar assim se melhorando, né? Enfim, não vamos julgar, porque o julgamento não leva a lugar nenhum. O julgamento só mostra que o teu ego é grande, que o teu ego é algo
tá grande, que você tá se sentindo melhor que a outra pessoa e fazendo pouco caso da dor do outro, tá? Procurem acolher essas pessoas e indiquem. Agora, tem uma coisa também, quando a pessoa decide isso, porque assim, é algo que ela já tenta, veja bem, 30 menos 9, nem sei quanto é que dá 21 anos, não é isso? Acho que é isso, 21 anos. Ela já está há 21 anos tentando se matar. Acho que é isso. Minha cabeça não está legal para fazer conta. Então, assim, se vocês pensarem nisso, ela queria isso. Então, ela conseguiu o que ela queria. Agora, do lado de lá, aí eu não sei, dos livros que eu já li, prefiro não comentar a respeito. Mas eu só sei da família que ficou, da dor dessa mãe, da minha dor, da dor do irmão, do pai. O pai não sente dor nenhuma, pelo contrário, ele está rindo da situação. A madrasta também, enfim, embora a madrasta tenha outros filhos também. Então, assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã dos outros, né? Mas é isso, tá? O que eu quero falar para vocês é com relação ao suicídio. Observe quando a pessoa começar a falar muito em suicídio, gente, fique atento a essas pessoas, procurem dar suporte, mas se a pessoa quiser, as pessoas não têm como estar segurando essa questão, não tem, tá? O negócio é muito complicado, tá? É um livre-arbítrio que a pessoa tem. Então, assim, você pode fazer o máximo possível, conversar, tentar ajudar, levar para vários lugares que você tem, levar para psiquiatra, para terapeuta, para tentar levar passe, mãe de santo, sei lá mais o que, o máximo que você puder fazer. Mas chega um ponto que a pessoa, se ela quer e a vontade dela, eu acho que o Criador fez de tudo para tentar segurar ao máximo e não deu. Então, né, vamos deixar as coisas seguirem o seu fluxo natural da vida, né? Gente, um beijo para vocês. Qualquer coisa, me envia um direct, qualquer dúvida a respeito do assunto, por favor, envie um direct, tá? O assunto não é sério, não vou terminar rindo e parabéns e tudo de bom para vocês, mas desejo sim tudo de bom para vocês, que vocês continuem perseverando dentre os obstáculos de vocês e comemorem as alegrias de vocês, porque a vida ela é extremamente passageira e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Um beijo para todos vocês.